Olá, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui em mais um domingo para compartilharmos a palavra de Deus e você aí é o meu convidado, minha convidada para fazer parte desse povo que ama a palavra do Senhor. Estamos aí iniciando mais um mês, o mês de abril, e que seja um mês de muita bênção, vitória, prosperidade, que seja um mês aí de muita presença de Deus, de muita comunhão, de muita intimidade, de muita oração. Amém? Então vamos para a nossa meditação de hoje, mas antes de nós começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas. E também se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificação para que toda vez que eu subir um vídeo novo, você esteja recebendo, combinado? Então venha fazer parte dessa família que ama a palavra do Senhor, nessa jornada de linda que nós aprendemos lições com Jesus. E a nossa lição de hoje é uma lição que está no Antigo Testamento, mas nós vamos aprender lições importantíssimas também. E hoje eu quero estar falando sobre prevenção. Você sabe o que é prevenção? Quando se fala em prevenção, nós já pensamos em várias coisas, na verdade, porque prevenção fala de você prevenir algo, anteceder algo e fazer algumas coisas antes daquilo acontecer. Então é sobre isso que nós vamos estar falando no dia de hoje. Mas antes de nós começarmos a falar sobre prevenção, eu queria te trazer o significado de prevenção. Nós falamos tanto sobre prevenção, né? Nós temos aí no mês de janeiro, março, abril, maio, junho, julho, durante todo o ano, os meses que são os meses que também nos ajudam a identificar. Tem o janeiro branco, tem o maio amarelo, tem o julho amarelo também, o setembro amarelo, e por aí vai, não é verdade? Por quê? Porque fala sobre essas campanhas de prevenção. Mas antes de nós falarmos sobre isso, vamos estar falando e definindo o que é prevenção. Então, prevenção é o conjunto de medidas ou preparação antecipada de algo que visa prevenir um mal. Então, prevenção é medidas adotadas com antecedência para impedir o surgimento ou amenizar os efeitos de algo nefasto. O que é algo nefasto? É algo que traz um prejuízo, algo maligno, algo prejudicial, algo danoso, nocivo e que lembra a ideia de morte. Então, a prevenção vem como que? Como algo anterior para que você venha se prevenir, né? Então, ela vem como um conjunto de coisas aí, de ideias e de campanhas e de informações para que você venha se prevenir contra algo. Então, de uma forma simples e objetiva, prevenção é cultivar cuidados antecipados para evitar doenças. Então, prevenção é isso. Então nós temos aqui, podemos trazer aqui, né, para nós entendermos melhor, trazemos aqui o Janeiro Branco, que vai falar sobre a saúde mental, é a campanha que eles fazem sobre a saúde mental. Nós temos também aqui o Maio Amarelo, que fala sobre o acidente de trânsito. Nós temos aqui também o Julho Amarelo, que fala, é uma campanha que fala sobre hepatite. Temos também aqui o Setembro Amarelo, que fala sobre suicídio. O Outubro Rosa, que fala sobre o câncer de mama. O Novembro Azul, que fala sobre o câncer de próstata. E temos também o Dezembro Vermelho, que fala sobre AIDS. Então nós temos aqui durante todo o ano, e ainda faltou março, né, abril também que tem, mas eu trouxe isso daqui para nós termos uma noção e entendermos, porque quando se fala de prevenção, fala disso daqui, né, de uma forma muito clara, você cultivar cuidados antecipados para evitar doenças. Mas o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? O que isso tem a ver com a reflexão desse domingo, né? Que lições, né, que nós vamos aprender na jornada de hoje que tem a ver com a prevenção? Na verdade, tudo a ver com a prevenção. Porque a prevenção vai falar desses cuidados antecipados para que você não tenha uma doença. E não é diferente também com a palavra de Deus e trazendo para a nossa vida no mundo espiritual. Por quê? Vamos à prevenção de Deus para as nossas vidas. Está lá em Deuteronômio, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 28, que diz assim, ó. Eu vou ler na versão NVI primeiro, depois eu vou estar lendo na NVT, na King James e também na linguagem de hoje, tá? Mas vamos lá, diz assim, ó, prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês para seguir deuses desconhecidos. Então, queridos, nós podemos ver aqui como Deus está nos prevenindo. Porque quando se fala de prevenção, eu trouxe aqui também alguns sinônimos de prevenção e significa aviso, previsão, monitoração, preparação, advertência,
precaução e diligência. Então nós podemos ver tudo isso aonde? Na palavra de Deus. Porque da mesma forma que no mundo natural, em relação à nossa saúde, nós temos as campanhas de prevenção para que nós venhamos a ter uma qualidade de vida melhor, na palavra de Deus nós também temos a prevenção. E essa prevenção é muito mais intensa, muito mais forte, porque fala de uma prevenção para a eternidade. Por quê? Porque aqui Deus ele está sendo bem claro, né? Ele não deixa nenhuma margem de dúvida, e isso que é maravilhoso. Assim como nas prevenções te fala, te orienta, né? Te dá informações para que você tenha uma vida saudável, para que você viva melhor, para que você tome cuidado com a sua saúde mental, física, em todas as áreas do seu corpo, a Bíblia também nos orienta a termos uma vida saudável espiritualmente. Então a Bíblia, ela proclama prevenção de Gênesis a Apocalipse. E isso é muito importante nós detectarmos. Por quê? Porque, queridos, ninguém naquele grande dia do julgamento vai falar assim, mas eu não ouvi falar, mas eu não sabia, mas ninguém me advertiu, ninguém me preveniu, ninguém me alertou. Sim, todos nós estamos te alertando. Amado, se você vê o tanto de igreja que tem espalhado, não somente pelo Brasil, mas pelo mundo, proclamando, falando de Jesus, falando da palavra de Jesus, ensinando. Gente, não tem, olha, tem milhares, milhões espalhados proclamando a palavra de Deus. Ou seja, nós não temos desculpa. Eu sempre gosto de falar aqui no canal sobre algo bastante racional, que é aqui a nossa fé. A nossa fé precisa ser racional, né? Então nós precisamos entender que quando nós praticamos o certo e o errado, tem que ser de forma racional. Até porque nós não somos mais crianças, e lá em Provérbios diz que até a criança se dará a conhecer se o que ela fez é bom ou se o que ela fez é mal. Então, nós como adultos não temos desculpa para dar para Deus, né? Que nós não sabemos como nos comportar, como andar, como viver, como estar diante do Senhor, né? Que tipo de vida Deus quer que nós tenhamos, para que nós venhamos o quê? A ter uma vida eterna com Deus. Então, aqui em Deuteronômio, Deus é muito claro. Deus fala assim: olha, preste atenção, porque hoje eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. Tem um outro versículo que fala assim: a vida e a morte. Todos os dias é colocado diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Todos os dias a palavra de Deus nos previne contra isso, né? Para que nós possamos andar de forma diligente. A palavra nos avisa. A palavra, como está falando aqui, ela quer nos antecipar para a gente não pecar, para nós não cairmos ali no abismo. Mas infelizmente muitos de nós preferimos o quê? Tapar os nossos ouvidos e não ouvir a verdade da palavra de Deus. Mas está aqui, ó, na lição de hoje, na jornada de hoje, um alerta. O Senhor está nos prevenindo, o Senhor está nos alertando, o Senhor está proclamando a sua palavra de forma clara, de forma nítida, o que? Contra o pecado. Então vamos lá. Esta prevenção, eu trouxe aqui alguns significados para vocês, porque prevenção, então, são ações voltadas para evitar a exposição a fatores de risco, como eu falei. Por esse motivo, as instituições promovem campanhas de conscientização para divulgar informações. Queridos, na palavra de Deus e relacionado ao evangelho não é diferente. O tanto de informações que nós temos ouvido sobre a palavra de Deus, hoje você tem aí a internet, você tem as redes sociais, você tem aí vários meios de comunicação que falam sobre a palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que tem sim como você se prevenir contra o quê? Contra o pecado. Porque aqui tá falando assim, e eu li aqui para vocês na questão da prevenção, que é para prevenir contra prejuízo, coisas malignas, aquilo que é prejudicial, aquilo que é prejudicial, danoso, nocivo e que lembra a ideia de morte. Mas relacionado à palavra de Deus, não é que lembra a ideia de morte, é morte. É morte, porque aquele que peca está separado de Deus. E nós temos que entender que quando nós obedecemos a Deus, nós vamos viver. Porque é o que a palavra diz. Se nós obedecermos aos mandamentos, nós vamos ter vida, né? Mas se nós não obedecermos, nós já estamos mortos. Por quê? Porque nós estamos recusando de uma forma intencional e racional aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Ela está nos orientando com amor, com carinho. A palavra de Deus, ela fala de uma forma muito clara, né? E de uma forma muito pontual aquilo que nós temos que fazer. Então nós não temos desculpa, não é verdade? Então, no versículo 28, como eu falei, ele vai falar assim, ó: mas vocês terão maldição se desobedecer. Então não é porque às vezes as pessoas te amaldiçoam, não é porque, eu já disse isso no canal e vou repetir, às vezes nós nos sentimos ofendidos porque alguém fala algo que vai contrário àquilo que nós acreditamos. Mas aquilo que nós acreditamos é a palavra de Deus, está dentro dos princípios de Deus? Se não está dentro dos princípios, querido, você não tem nem que se sentir ofendido, porque você, de uma forma racional e intencional, está pecando
porque quer pecar. Então você não tem que se sentir ofendido, mas sim, aquele que se sente ofendido é porque ainda dentro dele ele sabe que ele está errado. Ele sabe que ele tem que cumprir a palavra de Deus. Ele sabe que o Espírito Santo está falando para ele: olha, volte para o caminho certo, volte a se santificar, volte a orar, volte a buscar a Deus, volte a congregar, volte para o Senhor, assim como o filho pródigo. Então nós precisamos ter essa noção. Por que eu quis trazer o livro de Deuteronômio para essa prevenção? Porque o livro de Deuteronômio, que é maravilhoso, significa segunda lei ou repetição da lei. Então eu vejo aqui como Deus tem um cuidado com o seu povo, porque Deus ele queria que fosse repetida a lei para o povo, para que o povo não se esquecesse. Porque infelizmente a gente tem uma memória fraca, né? A gente esquece aquilo que é para a gente estar ali lembrando dos benefícios da cruz, dos benefícios do sangue de Jesus, daquilo que o Senhor fez. Nós nos esquecemos e vamos de braçada onde? No pecado. Mas o Senhor, com amor, com compaixão, ele vem nos lembrando de tudo aquilo que ele fez. E se você for ler Deuteronômio 11, vai falar de tudo aquilo que o Senhor fez para o povo, né, quando eles estavam ali no Egito, de todas as suas maravilhas, dos seus milagres, de tudo aquilo que Deus permitiu que eles vissem com os seus olhos. Né? Então Deus vai ali lembrar o povo. Aí o Senhor fala: se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. E por que eu trouxe Deuteronômio, como eu falei? Por causa da repetição. Nós precisamos ser lembrados sempre. Todos os meses tem essa campanha, né? Entra ano, sai ano, e nós temos aqui a campanha do Janeiro Branco, temos aqui a campanha do Maio Amarelo, do Setembro Amarelo, do Outubro Rosa, do Dezembro Vermelho, e por aí vai. Por quê? Para sermos lembrados que nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, física, e na palavra não é diferente. Estou aqui para te lembrar que você precisa cuidar da sua saúde espiritual, e a palavra de Deus é o melhor antídoto, a melhor prevenção que nós poderíamos encontrar. Então, se você quer ter uma saúde espiritual boa, não somente espiritual, mas em todos os sentidos da sua vida, emocional, psicológica, leia a palavra do Senhor. Medite nela dia e noite, como diz a palavra de Deus. E eu lembro que eu falei para vocês que eu vou ler outras traduções. Por quê? Para ficar frisado, para ficar marcado no nosso coração o que Deus está nos repetindo, a responsabilidade que Deus está entregando para mim e para você. A partir do momento que o Senhor fala no meu coração e eu transmito, a responsabilidade é tua. Então, a partir de hoje, a responsabilidade é tua de se prevenir contra o pecado, contra o sistema do mundo, contra tudo isso que o mundo está te oferecendo, né? Contra o príncipe deste mundo, né? Então, hoje está sobre a sua responsabilidade. E eu quero ler agora, então, Deuteronômio. Nós vamos ler o mesmo capítulo, os mesmos versículos, mas em outras traduções, para nós entendermos aquilo que Deus está nos falando. Nós não vamos ter desculpa nesse dia, combinado? Então agora nós vamos ler na NVT. Então, olha o que diz. Vejam, hoje lhes dou a escolha entre bênção e maldição. Vocês serão abençoados se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes dou. Mas, todavia, no entanto, serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, afastando-se de seus caminhos e adorando deuses que vocês não conheciam. Então, aqui, olha só como Deus está nos alertando, mais uma vez. Repetição, repetição, queridos, para que a gente entenda que Deus está nos alertando. Olha, estou te prevenindo, estou te indicando o caminho, estou aqui, ó, como tá, é um aviso. Estou te antecedendo para que você não caia ali naquele buraco, para que você não peque, para que você não erre. É Deus nos alertando. Agora vamos na King James. Diz assim: prestai, pois, atenção. Hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. A bênção se obedecerdes aos mandamentos de Yahvé, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não obedecerdes aos mandamentos de Yahvé, vosso Deus, desviando-vos do caminho que neste dia vos instruo. Olha só, vos desviando do caminho que neste dia vos instruo, a fim de vos deixar desiludir e seguirdes deuses pagãos. Queridos, mais claro que isso é impossível, mais objetivo, mais pontual do que a palavra de Deus está nos orientando, é impossível. O Senhor está propondo para nós a bênção, a maldição, a vida e a morte, o bem e o mal. Nós precisamos escolher, nós precisamos parar de cochear entre os dois caminhos, precisamos escolher o que queremos ser, quente ou frio,
né? Eu já falei aqui também no canal sobre isso, e é um momento e é tempo de nós nos despertarmos do sono. Então nós precisamos estar atentos. Agora vamos na linguagem de hoje. O que diz a linguagem de hoje? O mesmo capítulo, os mesmos versos. Então, olha o que diz. E Moisés disse ao povo: Hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Olha aqui, vou deixar que vocês escolham. Gente, durante todo esse tempo que nós temos vivido na graça do Senhor, nessa dispensação, é o Senhor falando: Olha, eu estou dando uma escolha para vocês. Escolhe a bênção ou a maldição. Vocês receberão a bênção se obedecerem às leis do Senhor nosso Deus, que estou dando a vocês hoje, ou receberão a maldição, se não obedecerem às suas leis, mas rejeitarem os mandamentos que eu lhes estou dando hoje e adorarem outros deuses que vocês não conhecem, que vocês não conheciam. Então aqui a palavra de Deus está sendo tão objetiva, tão pontual sobre nós obedecermos, sobre nós vivermos as bênçãos de Deus. Aí você pode falar assim para mim: mas pastor, mas eu estou sendo tão abençoado, eu não preciso ir na igreja para ser abençoado, nem ouvir a palavra para ser abençoado, porque olha, eu estou com saúde, meus filhos estão com saúde, eu tenho trabalho, né? Eu estou bem, eu estou aí prosperando. Que bom, querido, glória a Deus por isso. Só que nós estamos falando aqui sobre algo muito maior do que isso. Nós estamos falando de algo que não lembra a morte, como fala da prevenção, mas que é a morte, que é a separação do homem de Deus. Será que isso não toca o nosso coração? Será que isso não nos desperta algo? Ou seja, passar a nossa eternidade sem Deus é morte. Então aqui fala que se nós não obedecermos, nós não seremos abençoados, nós vamos estar debaixo de maldição. E isso gera o que? Gera a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então cabe aqui a nós um alerta. Então nesse domingo, nessa jornada de lições de hoje, eu quero aí proclamar, te avisar, alertar, junto com todos os meus irmãos que têm proclamado, alertado e falado dessa palavra tão linda como uma forma de prevenção. Eu vejo Deus nos prevenindo. Eu vejo Deus nos avisando. Aqui quando Moisés fala assim, Moisés disse ao povo: Hoje vou deixar vocês escolherem. É Deus falando para mim e para você: Olha, hoje eu estou deixando você escolher. O que você quer? Né? A bênção ou a maldição? Você quer aí continuar vivendo essa vida que você está vivendo? Pecando, fazendo as coisas erradas intencionalmente? Então saiba, vai ter aí uma consequência. Mas se você decidir me obedecer, as bênçãos virão até você. Bênçãos em todos os sentidos, queridos. Bênçãos físicas, espirituais, materiais, mas principalmente a bênção da eternidade. Então fica essa mensagem e esse alerta aí para nós nesse dia, né? Nessa lição de hoje, nessa jornada de hoje. Então que você possa meditar durante toda essa semana, que você possa aí usar a palavra de Deus como prevenção contra o pecado. A palavra tem resposta para tudo. Tudo que você precisa tem resposta na palavra de Deus. Então que você possa abraçar essa palavra, como eu sempre digo, e pegar e meditar nela dia e noite, né? Sentado, levantando de madrugada, andando, aonde você for no seu trabalho, que você esteja ali, ó, com a palavra de Deus no seu coração, meditando, Senhor, o que o Senhor quer, como o Senhor quer que eu viva, que eu esteja, né? Em nome de Jesus. Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Fica por aqui mais uma jornada de lições e eu espero que essa palavra fale fortemente ao seu coração e que durante toda essa semana você medite nela, você se fortaleça nela e você, como está falando aqui sobre a prevenção, você cultive cuidados antecipados contra a doença do pecado. Em nome de Jesus. Combinado? Então, fica por aqui. Um super abraço para você. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhar essa mensagem, deixar o seu like e também ativar os sininhos para que toda vez que eu subir um vídeo novo você esteja recebendo. Combinado? Então, fica por aqui. Mais uma reflexão, mais uma jornada de lições e eu te espero no próximo domingo. Até lá!